É um momento muito precioso esse que a gente tem aqui. Eu queria incentivar vocês a aproveitarem ao máximo, porque o momento em que a gente está vivendo, a nossa sociedade está vivendo, é um momento em que requer uma retomada de posição do homem, é o que requer uma retomada de posição do homem aos seus papéis que eles exerciam previamente. Hoje a gente vê uma tendência, uma campanha mundial, isso não é por acaso, isso é uma coisa orquestrada, é parte de uma estratégia do mal, uma estratégia para primeiro confundir os papéis na família e com isso desautorizar o homem como líder e sacerdote. Eu gostei que eu vi ali no quadro, escrito ali, ó, família. Existe uma intencionalidade nas forças do mal de diminuir ou eliminar a autoridade do homem do lar, porque o mal sabe o poder que há em uma família onde há uma liderança forte de um homem, servo de Deus. E essa é a última barreira de resistência que ainda impede do mal se tomar conta de tudo. É que ainda existe um punhado aqui representado de famílias que ainda entendem os papéis, as diferenças, a hierarquia, ainda entendem os papéis, as diferenças, a hierarquia estabelecida por Deus desde o Gênesis, e que entende que fora do projeto de Deus não tem como a família subsistir, e sem família não tem sociedade. A gente vai ter um aglomerado de tipo de doença social, sabe Deus qual, mas com certeza não será uma sociedade sadia. E é disso que a palavra de Deus fala quando menciona sal da terra e luz do mundo. O sal ele tem a função de retardar o apodrecimento. E apodrecimento, você está falando que não tem jeito, a coisa já está morta e vai apodrecer. Você só está conservando para diminuir a velocidade com que aquilo ali deteriora. Então é exatamente isso que acontece com o mundo desde sempre. E só uma maneira da gente recuperar essa vida, que é através de Cristo. Mas a gente sabe que o Evangelho aí fora é quase lenda, né? Então nós somos aqui o bastião de resistência. E a gente precisa aproveitar esse momento, essa oportunidade que vocês têm aqui nessa linha, ativamente, de restaurar a masculinidade, de restaurar a autoridade do homem do lar, de modo que essa restauração do homem como um ser humano completo, que Deus colocou como sacerdote, varão e esteio da casa, você poder restaurar toda a família. Esteio da casa, você poder restaurar toda a família. E assim você retardar o apodrecimento que está aí fora, né? Então, Vena me passou a missão de trazer para vocês aqui uma reflexão, de trazer para vocês aqui uma reflexão sobre o Salmo 23 e de conectar os homens dessa igreja com o salmo do pastor, mas também e principalmente com o pastor do salmo. Principalmente com o pastor do salmo. Então eu recebi com muito carinho esse convite e gostaria de ler com vocês o Salmo 23. Uma das porções da palavra de Deus mais conhecida. Uma das porções da palavra de Deus mais conhecida. Não é só aqui no nosso tempo, nem na nossa circunstância, mas desde sempre. O Salmo 23 sempre foi uma leitura muito forte e muito buscada, muito forte e muito buscada para nos reconfortar. Nós vamos ler o Salmo 23 e vamos pedir que Deus fale conosco o que Ele quer, o que Ele deseja falar. Nosso Deus e Pai,
nós te somos imensamente gratos, Senhor, porque hoje, praticamente de graça, Senhor, sem praticamente nenhum sacrifício, nós sabemos quanto os homens do passado sofreram para hoje nós termos acesso à Tua Palavra de maneira tão simples e tão fácil. E nós te pedimos, Senhor, que faz com que extraiamos da Tua Palavra o que o Senhor quer nos dizer, nós sejamos gratos e aproveitemos a cada dia a oportunidade de termos a Tua Palavra à nossa disposição, para que nos sirva de lâmpada, para nos sirva de luz para o nosso caminho e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas a cada dia. Te suplicamos neste momento a Tua direção, Senhor. Abre os nossos corações. Amém. Então, irmãos, o Salmo 23, como eu falei, é um salmo bastante conhecido, né? Alguém pode pensar assim, mas acho que a gente já leu tanto que talvez não tenha muito mais novidade que a gente possa retirar de um texto como esse, tão batido. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é viva no sentido em que você, a cada vez que você lê com o coração realmente contrito, o Senhor a partir dali fala com você de um modo completamente inesperado e de uma maneira completamente nova, o que Ele realmente quer te dizer. E como é maravilhoso poder repetir, né? Repetir sempre. A repetição é a chave do aprendizado. Não é à toa que o Velho Testamento é onde Deus ordena o seguinte: repita, escreva, leia, releia, relembre, coloque aqui, faça um pedacinho, escreva na porta de casa. Tem várias tradições relacionadas a isso. Por quê? Porque a nossa maior capacidade é esquecer, né? Então, uma oportunidade de receber de Deus uma nova palavra. E a gente só consegue fixar pela repetição. A gente cresce, fica adulto, mas a gente ainda é como criança. O mecanismo de aprendizado ainda é o mesmo, é o mecanismo de repetir. De aprendizado ainda é o mesmo, é o mecanismo de repetir. Tem um ditado que diz que o que não é visto não é lembrado, né? Tem um ditado dos antigos, é a mais pura verdade. É assim que a gente fixa na nossa mente. É assim que a gente decora, e decorando a gente traz para dentro do nosso coração. É repetindo. Aí decorando a gente traz para dentro do nosso coração. É repetindo. Então esse salmo é maravilhoso. Toda vez que a gente relê, a gente consegue de fato receber algo de novo de Deus. Não só isso, o texto sagrado inteiro funciona dessa forma. E a coisa mais boba que a gente pode fazer é achar que repetir ou ler de novo ou estudar novamente um texto como esse não vai trazer nenhuma novidade para a gente. Mas assim, de modo geral, salmos são poemas, são canções. Os salmos a maioria deles é atribuída a Davi, e esse salmo em especial ele tem dois blocos, né? dois temas. No primeiro momento ele menciona uma metáfora, ele já tem uma metáfora mais militar, né? Aí já é o rei Davi falando mais como soberano militar e se colocando na presença de um outro soberano ainda maior do que ele. E assim, uma curiosidade que eu queria trazer para os irmãos em relação ao Salmo é que, se você for pegar, por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto, que foi uma descoberta recente aí em relação à Bíblia, você vai ver que lá tem cópias dos textos sagrados antigos que foram relativamente bem preservadas lá por um incidente da natureza e chegou até nós como confirmação do texto sagrado. E vocês não imaginam qual é o texto que tem mais cópias ali dentro. É o livro dos Salmos, o livro do Deuteronômio e do livro de Isaías. Mas o Salmo é de longe o que tem mais cópias. Isso demonstra que o Salmo era, de fato, o texto que era mais lido pelo povo de Deus e
E se você considera que Jesus era imerso na cultura, então de fato era o texto que Jesus também mais lia, né? E aí você vê um monte de metáfora, um monte de referência a pastor rei, ovelhas, que Jesus menciona nas suas parábolas, e a gente pode prontamente recuperar isso do Velho Testamento. Ele estava falando aqui, livro de Isaías. Recuperar isso do Velho Testamento. Ele estava falando aqui, livro de Isaías, Ezequiel, profeta Ezequiel, ou então o próprio livro dos Salmos, que ele cita muito a vida de Jesus. Se você vai passando, ele vai mostrando que desde a tentação à sua morte, ele era uma espécie de nerd da Bíblia, porque até a tentação ele utiliza pedaços de Deuteronômio ali para combater a tentação do diabo, e depois ele vai citando as escrituras e aplicando. Quando ele fala, por exemplo, eu porém vos digo, eu visto o que foi dito, eu porém vos digo, eles têm. Isso nos ensina muito sobre o valor que a gente deve dar às escrituras, porque era assim que o mestre fazia. A Bíblia diz que ele se perdeu lá dos seus pais, e quando foi encontrado estava entre os doutores debatendo a escritura, debatendo a Torá. Em todas a gente vê Jesus fazendo alguma referência, ou alguma profecia, ou a própria Torá, o Pentateuco, o Velho Testamento de modo geral. Então Jesus era craque em Bíblia, e a gente precisa tomar esse exemplo também para a nossa vida. Precisamos ser craques em Bíblia, porque é a escritura que faz com que a gente não seja envergonhado, porque sem o conhecimento das escrituras, com certeza, se a gente for combater, como eu já tentei, por exemplo, no ambiente acadêmico, vai tentar combater as loucuras daquele pessoal lá, tentar debater com eles, ou defender algum valor moral, vai tentar combater as loucuras daquele pessoal lá, tentar debater com eles, ou defender algum valor moral, sem o apoio da escritura, para você ver o que acontece, você sai envergonhado. E Jesus nunca sai envergonhado, porque ele dominava as escrituras. Para mim é impressionante ele utilizar na sua texto de Deuteronômio, que é uma coisa que o contexto inteiro está falando de algo muito mais amplo, mas ele tinha a Torá na cabeça. Então ele, na hora que veio a tentação, ele escolheu exatamente aquele trecho ali que diz, olha, nem só de pão vive o homem. Aí quando tu vai voltar para o Deuteronômio para ver o texto onde está falando de aplicar um pequeno pedaço da escritura ali, e o diabo ele retroagiu. Ele tentou ainda 2 vezes, mas nas outras 2 vezes Jesus usou as escrituras de novo, e chegou um momento que ele entendeu o seguinte: aqui não, já com 40 dias com fome, e ele ainda consegue reagir com esse vigor espiritual. Então acho que essas 3 aqui já dá para entender que eu não vou conseguir vencer ele aqui, e aí ele vai fazer outra estratégia. Mas Jesus vence com a palavra de Deus. Jesus ele usa as escrituras, e ao longo do seu ministério ele usa os salmos, muito os salmos, e é óbvio que ele fazia isso, porque, como eu falei, se era a porção das escrituras que o povo mais conhecia, então era óbvio que ele ia tocar para aplicar os seus ensinamentos, para tocar o seu ministério nos pedaços de textos que o povo mais conhecia. E agora falando de modo mais específico sobre Davi. Davi foi, antes de ser o grande rei Davi, Jesus, boa noite, ele foi humilde pastor de ovelhas, relegado lá pelo seu pai a cuidar do rebanho. Ele era tão relegado que, se você pega o texto sagrado para ver quando Samuel vai escolher qual é dos filhos de Jessé, Jessé apresenta todos os seus filhos, né? O texto fala isso, e parece engraçado porque ele diz assim: Jessé traz todos os seus filhos,
E Samuel vai dizendo, não é esse, não é esse. Aí por último parece uma piada, não é esse, não é esse. Aí por último parece uma piada, mas se você for observar, não é. Ele diz, não tem mais nenhum. Tem sim, tem que ter mais alguém. Sim, tem. Mas é um menino que está lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. Não pode ser ele. E aí, esse é o Davi que Deus escolhe para fundar a dinastia de reis que teria a terceira chance de salvar Israel, né? A primeira com Adão, aí não deu certo, daí ele tenta a segunda vez com Abraão, mas aí já era um povo. Ele diz, então agora vou fundar um reino, que esse aí vai ser o reino que vai mostrar às nações como é que se brilha. Aí o brilho vai até a primeira parte da vida de Salomão, daí depois degringola. E aí depois vem a profecia, para que, tá bom, eu não consegui com uma dinastia, mas pelo menos com eu vou conseguir, porque agora eu vou mandar meu próprio filho, ele vai vir da linhagem de Davi. Então, esse é o Davi que escreveu o Salmo. E ele, quando ele fala de pastor e de ovelha, ele fala com propriedade de quem estava lá no deserto, levando as ovelhas para cuidar e voltando todos os dias e arriscando a própria vida para salvar das ovelhas. Então, quando ele diz o Senhor, arriscando a própria vida para salvar das ovelhas. Então, quando ele diz o Senhor é o meu pastor, ele sabe do que ele está falando. Às vezes, quando a gente fala de alguma coisa, a gente não sabe bem do que a gente está falando. A gente fala de maneira superficial. Mas Davi, nesse salmo, sabia bem o que ele estava dizendo. Ele estava falando de uma atitude que ele conhecia bem, porque ele se arriscava pelo seu rebanho. Ele conhecia o perigo que era ser pastor de ovelha, ainda mais na circunstância que ele era naquele tempo e naquele lugar. Então, quando ele fala de ser pastor, e a sua responsabilidade com aquelas ovelhas. E não só ele conhecia o trabalho de pastor, como ele também já tinha, quando escreveu esse salmo, experimentado quem era o Deus a quem ele estava chamando de pastor. Davi já tinha passado por toda sorte de problema, de perseguição. Deus já tinha dito a ele, acalme seu coração, porque eu estou usando você, mas é no meu tempo, não é no seu tempo. E já tinha alçado ele às alturas de monarca de Israel. Às alturas de monarca de Israel. Então ele conheceu como o poder de Deus foi capaz de ir transformando e guiando cada evento da vida dele até chegar no trono de Israel, até a unificação e a fundação da dinastia davídica. Então, ele conhecia o poder de Deus, ele já tinha visto as coisas acontecer. Então, ele estava falando de ser pastor e ele conhecia, e também ele estava falando de um Deus que ele já tinha visto em ação na sua própria vida. E é por isso que é o meu pastor, nada me falta. É interessante a gente mencionar e enfatizar isso daí, porque muitas vezes a gente lê de modo desatento o Salmo 23, principalmente o primeiro versículo, e acha o seguinte: o Senhor é o meu pastor. A maioria das traduções faz com que a gente imagine o seguinte: bem, sou ovelha de um super pastor, um super rei, e posso pedir o que eu quiser, porque nada vai me faltar. Bobagem. É a mesma interpretação errada que a gente dá ao Filipenses 4:13. No contexto, a gente vê Paulo dizer a mesmíssima coisa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí quando tu vai ver o contexto antes e depois do versículo, ele diz, eu posso suportar um naufrágio, eu posso ser açoitado, eu posso passar fome, eu posso até morrer. Na verdade, eu reputo a minha vida como um esterco. Fome. Eu posso até morrer. Na verdade, eu reputo a minha vida como um esterco. Eu posso tudo isso naquele que me fortalece. Não é porque eu sou bom ou ruim, mas é porque eu tenho um suporte por trás de mim. Eu estou, como diz
o ditado aí do povo coach, né? Eu estou nos ombros, eu só cheguei até aqui porque eu estou nos ombros de gigante. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, a tradução, a interpretação mais adequada ao que está escrito lá seria: o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, é tudo que eu preciso. No momento em que você entende isso, chega ao seu coração gela, porque, pelo menos o meu, porque toda vez que eu penso nisso, eu penso em todas as coisas que eu acho que deveria ter, ou todas as coisas que eu penso que deveria ser, e que não leva em consideração coisas que eu acho que deveria ter, ou todas as coisas que eu penso que deveria ser, e que não leva em consideração em momento nenhum o pastor da minha vida. Ou maneiras muitas vezes equivocadas em que eu ajo e que em momento nenhum o pastor da minha vida. Ou maneiras muitas vezes equivocadas em que eu ajo e que eu acabo me desesperando, porque apesar de eu declarar que o Senhor é o meu pastor, minhas ações não demonstram isso. E eu deveria saber que o Senhor ser o meu pastor já é suficiente. E essa palavra, essa expressão pastor é utilizada no Velho Testamento largamente, como não só nos Salmos, como nos profetas e na Torá também. O pastor como rei, o pastor como líder, o pastor como guia, como alguém que vai pegar você, que é inocente e frágil e dependente, e vai te guiar rumo a um futuro que você, de outra sorte, sozinho não conseguiria alcançar. Então, em relação a reis, em relação a líderes, em relação a sacerdote, como eu vi ali, gostei muito de ver. Em relação a sacerdote, então, no caso aqui que Davi está falando, é que o fato de ele ser ovelha desse rei, o fato de ele ser súdito desse rei, ser ovelha desse pastor, já lhe era mais que suficiente. E aí ele vai destrinchando como é o comportamento desse rei, desse pastor, que vai guiar essas ovelhas no seu dia a dia, na sua vida diária. A história mostra que os pastores saíam com seus rebanhos na região onde Davi pastoreava. Existe até hoje pastores beduínos. Eles saem de manhã bem cedo para evitar o sol muito escaldante durante a travessia, normalmente para manter as ovelhas seguras do lugar aonde você leva as ovelhas para pastar. E eles saem todos os dias de manhã, conduzem aquelas ovelhas por ali, e aí levam essas ovelhas aos lugares aonde elas de outra maneira não chegariam sozinhas e não iam conseguir se alimentar e nem se hidratar, e leva essas ovelhas para o que a gente chama de oásis, né? Para os lugares onde tem água, e no caminho já vai guiando as ovelhas para o lugar onde há pasto para aquelas ovelhas. E se você for observar, o pasto que é é um verde maravilhoso, com grama alta, com uma coisa. Quem tem um gramado aí, eu já pisou num gramado tratado. Se tiver essa imagem na cabeça, pode tirar. Davi não estava falando disso. Davi estava falando de ilha no caminho entre o curral das ovelhas e o lugar onde elas vão beber água e descansar, ilhas com pequenas quantidades de capim muito escassas, que daria ali para as ovelhas se alimentar parcamente, não é com fartura, mas sem o pastor, não é com fartura, mas sem o pastor para guiá-las até esses lugares onde o pastor tinha a visão melhor e conhecia, elas jamais chegariam ali. Não, é impossível você criar ovelha num ambiente inóspito como aquele, a não ser que você tenha muito amor, muita paciência e saúde. Então isso tudo serve de aplicação para a gente. Pensem comigo, o ambiente onde a gente vive e como a gente é guiado para
oásis como esse aqui, onde a gente pode desfrutar na palavra de Deus e proteger as nossas mentes e blindar nossas mentes. Pastor, como é que a gente faria? Será que a gente chegaria a algum lugar? Não chegaríamos a lugar nenhum. Ele diz que ele guia as suas ovelhas pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ou seja, você vai olhar os montes e os vales por onde as ovelhas passam, guiadas pelo pastor. Elas se acumulam como se fosse um bloco sólido ali, todas juntinhas, e vão seguindo atrás do pastor. Por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas são bichos irritadiços, assustadiços, né? Ela não tem nenhum tipo de defesa. Ovelha não tem presa, não tem veneno, não tem garra. Ela é a presa perfeita. A ovelha é a presa perfeita, é o perfeito gado. O problema é que por causa disso, de não ter nenhuma defesa natural, ela pode morrer de fome ou de sede em frente a um riacho. Se a água do riacho for muito turbulenta, ela não vai conseguir, porque a ovelha é assim, ela é medrosa. Ela precisa que o pastor a guie para um lugar onde a água é mais calma, mais tranquila, de modo que ela possa ali, em meio a uma certa tranquilidade, ela conseguir beber água. Então, o trabalho do pastor é um trabalho cansativo para o pastor. A ovelha, ela não tem nada a oferecer em termos, vamos dizer assim, de proteção ao pastor ou de devolutivo ao pastor. Mas o pastor, como Davi tem vários relatos, o pastor brigou com o urso, brigou com o leão, brigou para defender o seu rebanho, e as ovelhas não conseguem se defender sozinhas. Então, vão pensando nisso, vão mentalizando aí espiritualmente e vão entendendo o seguinte: eu sou uma ovelha, eu realmente dependo do pastor para me defender, ou eu ostento garras eu ostento garras e veneno e presas e quero me defender a mim mesmo. Será que a gente consegue se colocar no lugar de ovelha? Será que a gente consegue se enxergar como uma ovelha, como nesse rei de Israel está dizendo que ele é ovelha daquele pastor que é o seu Senhor? Ovelhas são animais dóceis e demora um tempo para elas se acostumarem com o pastor. Então existe um tempo de estágio. Quando um pastor vai se aposentar, que a outra pessoa que vai sucedê-lo fica com o pastor titular por um bom tempo, até que as ovelhas se acostumem com a voz dos dois, de modo que o segundo possa sair. Porque se chegar uma nova pessoa, uma pessoa estranha, e tentar pastorear, as ovelhas não vão seguir. E nós como homens de Deus, temos tido essa atitude também de rejeitar a voz do pastor estranho, e há vários ao nosso redor. E rejeitar a voz desse pastor estranho e ouvir a voz do nosso pastor, conhecer a voz do nosso pastor. Ele nos leva a pastos verdes, a águas tranquilas, e eventualmente chega o momento de passarmos também pelo vale da sombra da morte. E essa é a parte mais linda da metáfora que eu acho, lá na região. E às vezes tem vários, na internet, se vocês procurarem, tem vários filmes de pastores beduínos atravessando esse lugar que supostamente é o que Davi se refere aqui como vale da sombra da morte. E nesse momento as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e são tão treinadas, seguindo ali o caminho certinho. O pastor vai na frente cantando, ou pelo menos mencionando, falando alguma coisa, e elas vão ouvindo e vão passando. Se elas olhassem para a sua direita ou para a sua esquerda e vissem o abismo que há de um lado ou do outro, focam no pastor. E elas vão seguindo de fila indiana. É emocionante. Depois vão lá no YouTube, botem lá e pesquisem.
as ovelhas vão seguindo em filinha. É só dessa forma que a gente consegue passar pelo vale da sombra da morte praticamente ilesos. A gente corre o risco, mas não cai. É só dessa forma que a gente consegue passar pelo vale da sombra da morte praticamente ilesos. A gente corre o risco, mas não cai. Sem a voz do pastor, as ovelhas já estariam perdidas. E o pastor utiliza uma vara e um cajado. O pastor, as ovelhas já estariam perdidas. E o pastor utiliza uma vara e um cajado. Uma vara e um cajado representando autoridade e poder de correção, mas também amor para resgatar. Ele é comprido, uma vara comprida, porém na ponta ela é encurvada. Aquilo ali não é sem razão. Eles entortam a madeira, eles arrumam a madeira própria que eles possam entortar, de modo que, eventualmente, ao passar pelo vale da sombra da morte, ou em um perigo menor, em algum canto, e aí ele pode içar, né? pode pescar a ovelha com aquele cajado torto e trazê-la de volta para o seu rebanho. E eventualmente também, estando em uma planície ou num lugar menos complicado, a ovelha pode se desgarrar do rebanho. E num deserto como aquele, é fatal, vai se perder. Só quem conhece o caminho de volta, de ida e de volta, é o pastor. E quando a ovelha está tentando se afastar do rebanho, por qualquer razão, ele usa o cajado para poder trazer ela de volta. Então, eventualmente, a gente vai tomar também nossas cajadadas para a gente voltar para próximo do aprisco. Isso é poderosíssimo, essa imagem é poderosíssima, pelo menos para mim. Eu já fiquei como ovelha afastada, ligeiramente afastada, para poder alertar e voltar para o grupo. O grupo precisa ficar coeso ali, junto, não dá para ficar separado. O risco de ficar separado é o risco de morrer de fome e de se perder e não se encontrar mais. Ele tem a ponta, uma das pontas é encurvada e a outra ponta é afiada, e o pastor usa como arma contra as feras, contra lobos. Ele usa como arma. Então o cajado do pastor sobre nós em 3 medidas: na medida da correção para o retorno ao perfeito proceder, amor de resgate quando você caiu e proteção contra ameaças externas. Certo? Então essa aí é a imagem mais forte que eu acho que a gente pode retirar do Salmo 23. E depois de levar as ovelhas para comer, tomar sua água, passarem o dia peregrinando ali em busca de ilhas com quantidades de pasto, o pastor tem que trazer as suas ovelhas de volta. E essa é uma das horas mais importantes, que é quando as ovelhas eventualmente possam ficar para trás. Já é final da tarde, já está começando a escurecer, e para evitar que alguma fique por lá, ao chegar no aprisco, ao chegar no curral, o pastor conta as suas ovelhas, todas elas, e se alguma faltar, aí ele mostra todo o seu poder. Ele vai buscar. Se alguma ficou para trás, ele vai buscar. Ele deixa a parábola é clara, né? A parábola lá do pastor que deixa as 99 dentro do aprisco e vai buscar é clara. Ele tem tanto amor por uma ovelha, vai buscar é clara. Ele tem tanto amor por uma ovelha só quanto ele tem pelo rebanho inteiro. Ele deixa as suas ovelhas ali e vai buscar a que ficou para trás. E ele procura por onde passou até encontrar a pobre coitada desgarrada. A Bíblia fala na parábola das 100 ovelhas
que ele tem uma alegria maior por aquela que ele encontrou do que até pelas outras que já estão em segurança. Ele conseguiu resgatar. Imagine você ter uma vida de trabalho, dali daquele rebanho você tira seu sustento. Dali daquele rebanho você tira realmente e você depende daquelas ovelhas. E eventualmente você tira a carne também. E aí você perde uma dessas ovelhas. Você está perdendo muito. Então, a Bíblia diz que o sumo pastor, ele tem tanto amor por uma ovelha quanto pelo rebanho, quanto o amor que ele tem pelo rebanho inteiro. E eu gostaria de ler com vocês João 10. Depois a gente vai fazer uma pequena aplicação aqui para a gente encerrar. Evangelho de João, capítulo 10. Estou igual a Sérgio, não trouxe Bíblia física, aí eu fico aqui no celular. Peraí, fico aqui no celular. Peraí. Vamos ler. Pronto, vamos ler do versículo 1, eu vou ler aqui, do versículo 1 até o versículo 11. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas. O pastor vai adiante delas. É o símbolo de e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o que é estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes essa parábola, mas eles não entenderam. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar à casa por mim, os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar à casa por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então a gente vê a aplicação prática da metáfora pelo próprio Jesus, pelo próprio pastor a quem Davi mencionou. O meu Senhor disse, o Senhor disse ao meu Senhor. E em muitos aspectos Davi é o arquétipo de Jesus no Velho Testamento. E ele diz, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz do Senhor é a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, de modo nenhum ouvirão o que é estranho. De modo nenhum prestarão atenção para o que é estranho. De modo nenhum prestarão ouvidos ao que é estranho, mas ouvirão a minha voz. E se um estranho chegar, elas vão rejeitar. Eu me pergunto, eu tenho discernimento para segui-la, ao mesmo tempo em que rejeito outras coisas que estão por aí? Eu me pergunto, e a gente deve se perguntar. A gente não deve nunca achar que a gente já sabe. A gente deve buscar conhecer a voz, finalizar fazendo uma aplicação.
Vena me trouxe a missão de trazer a aplicação do pastor do Salmo 23 e contextualizar para a nossa vida enquanto sacerdotes no nosso lar. Ela é rica em aplicações, a gente pode tirar várias lições para várias camadas da nossa vida. E o que é que eu vejo que a gente pode aplicar? O Senhor é o nosso pastor. Jesus Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, nas suas ovelhas. E Paulo vai dizer que nós homens, ele fala da esposa, mas a gente pode generalizar para a família. Ele vai dizer: vós, maridos, amai as vossas esposas, do mesmo jeito que Cristo, vossas esposas, do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. Qual foi o modo como Cristo amou a igreja? Ele se entregou a sua vida por ela. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. A aplicação que eu quero fazer é: somos, irmãos, pastores dentro da nossa família. E nós não podemos perder de vista a incumbência, a missão que foi dada a nós como homens, não seres humanos, porque seres humanos é genérico demais, mas homens, né, de pastorear a nossa família. O nosso pastoreio para a nossa família deve ser, como Paulo disse, idêntico ao que Cristo aplica à sua igreja. O nosso pastoreio deve ser desprendido, valente, aplica à sua igreja. O nosso pastoreio deve ser desprendido, valente, capaz de autossacrifício, e é o que está faltando. É o que está faltando na marmanjada. A marmanjada ficou almofadinha, não está mais querendo se sacrificar. Capaz de autossacrifício, e é o que está faltando. É o que está faltando na marmanjada. A marmanjada ficou almofadinha, não está mais querendo se sacrificar. E a vida só tem sentido se você se sacrificar por alguém. Essa que é a história do passado, desde a epopeia de contos mais antigos até as grandes histórias do cinema atualmente. É a história de autossacrifício. E nós estamos perdendo essa percepção na menor suma, com quem quer que seja. Mas é porque você também não me ajudou. É porque os meninos são demais. Mas é porque minha sogra está atrapalhando. Não, vamos parar de dar desculpa. Nós temos a missão de pastorear a nossa família nos padrões que eu acabei de dizer aqui. Nós temos que pastorear as suas ovelhas. Nós temos que nos arriscar pela nossa família. Nós temos que sustentar a nossa família, e a expressão sustentar é uma expressão enorme. Não é simplesmente colocar dinheiro dentro de casa, aos que colocam, que alguns nem colocam, mas é sustentar em toda a plenitude. O que é a sustentação? Como é que você sustenta uma casa, uma construção? Você sustenta essa construção com colunas. E a Bíblia diz que nós somos coluna também. Nós somos a coluna da nossa casa. Se você tirar a coluna, a construção, nós somos a coluna da nossa casa. Se você tirar a coluna, a construção inteira vai cair. No caso do Velho Testamento era até mais fácil a gente entender, porque a coluna, se você tirasse a lona, caía, porque os caras moravam em tenda. Então a ideia é aquela ali, é a gente que mantém a lona de pé. A tríplice potência do cajado, nós temos que conduzir os nossos filhos. Quando eles errarem, nós temos que corrigi-los, trazê-los de volta ao conjunto. E mesmo a nossa esposa nós temos que pastorear o coração espiritualmente, emocionalmente, conduzir a nossa casa como um todo. O cajado do pastor resgata. Será que a gente está tendo a gente está sendo voluntário em resgatar os nossos, ou a gente está abrindo mão na existência do primeiro problema?
na existência do primeiro problema. O pastor usa seu cajado e traz a ovelha de volta. Nós devemos usar o nosso cajado e trazer nossas esposas e nossos filhos de volta, para perto, para dentro do aprisco. A tríplice potência do cajado, o cajado também como proteção. A tríplice potência do cajado, o cajado também como proteção. Nós devemos proteger a nossa família dos males externos. E há vários. Então é trabalho que não acaba nunca. Ser o pastor dentro de casa é cansativo. Mas é uma missão nobre que Deus nos deu. Jesus nos mostrou como fazer, nos deu o arquétipo, e de mais a mais, sendo nobre ou não sendo nobre, é uma missão. Missão dada, missão cumprida. Não é assim que diz o mundo militar? Então, a mesma coisa vale para nós. Nós recebemos a missão: sermos homens na nossa total plenitude. Como disse Vena, homens masculinos, né? Homens masculinos, porque pode parecer bobagem, mas faz todo sentido hoje em dia, como a gente vê a marmanjada. Eu não estou falando de ser homossexual, não. Isso é outra coisa. Eu estou falando de criar homens efeminados, que a Bíblia diz. A Bíblia diz que várias pessoas herdarão o inferno. Aí cães, não sei quem. No finalzinho tem lá os efeminados. Você acha que ali está falando de homossexual só? Esquece. É muito mais amplo o conceito. Homem efeminado é aquele que abre mão da sua missão de ser coluna e esteio da sua casa, ou que compartilha qualquer porção dessa responsabilidade com terceiros, seja porque ele acha que é trabalho demais, seja porque ele está cansado, seja porque ele não se preocupa mesmo, que se dane a mulher, que se dane os meninos. Mas eu vou dar uma advertência para nós que vai fazer com que a gente acorde para a nossa responsabilidade. Abram lá em Ezequiel, capítulo 30, como eu recebi e estou recebendo, como um alerta de Deus para mim. Deus está falando comigo, do mesmo jeito que disse ao profeta que falasse com o povo. Ezequiel 34. Eu vou ler aqui para a gente ver. Vou ler com vocês. Ezequiel 34. Olha só. Eu vou ler aqui até o finalzinho aqui. Mas é só para vocês verem qual é a nossa responsabilidade. Tomem essa responsabilidade para si. Eu espero que esse seja o primeiro encontro de muitos, e eu gostaria de unidade de um modo mais específico. Mas hoje a gente tem que começar com um despertamento espiritual. Temos que entender espiritualmente qual é o nosso papel e onde a gente está falhando. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais os cevadores a apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer. Com rigor, dureza, grosseria, brutalidade, outras versões dizem. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto, ou seja, presa fácil de todas as feras do campo. Porquanto alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure ou quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que portanto porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, ou seja, entregues ao perigo, ao ataque de feras lá fora,
As minhas ovelhas vieram a servir de pasto, ou seja, de presa, a todas as feras vieram a servir de pasto, ou seja, de presa, a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmo e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos requererei as minhas ovelhas e farei com que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que, se não apacentarão a si mesmos, livrarei minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam. Então veja, meus irmãos, vejam a advertência que Deus dá aos pastores. Agora contextualizem isso na sua família, contextualizem isso na sua vida. Vejam lá fora a grande responsabilidade que a gente está negligenciando se a gente tiver. Aqui está dizendo, vocês estão se apacentando entre si mesmos, ou seja, vocês estão cuidando, marmanjo cuidando de marmanjo e abandonando a família, deixando a família para lá, destratada. Comeis a gordura, vos vestis da lã. Comeis a gordura, vos vestis da lã e matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, nós, como pais, como maridos, aproveitamos o que há de bom na família, o convívio, a felicidade de ter um lar, o convívio, a felicidade de ter um lar, de ter filhos, mas muitas vezes negligenciamos o cuidado que é requerido de nós com esses dos quais a gente desfruta da presença. Não fortaleceste a fraca, pense nos seus filhos, a quebrada não ligaste, ou seja, não procurou remendar o ossinho daquela que quebrou a perna e quebrou a pata. A desgarrada não tornaste a trazer. Quantos pais deixando seus filhos aí se criarem a si mesmo? Esse é o nosso papel, ser feliz e ficar tranquilo. Não, o nosso papel é estar cansado sempre e estar com os moleques sempre no radar. Não dá para abrir mão. Senão o que vai acontecer? Assim se espalharam por não haver pastores e tornaram-se presa. Nós temos que ter esse cuidado com nossas famílias para não deixar que nossa esposa e nossos filhos sejam presa. E tem vários devoradores aí fora. Tem lobo, tem leão, tem urso, como a gente vê nas parábolas do Velho Testamento e do Novo. Coisa que a gente tem que entender, gente. Deus criou o homem e lá no Gênesis atribuiu a seguinte missão a ele: crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Domine a terra, domine a natureza, domine as coisas. E essa missão foi Deus, tudo que há na natureza e na humanidade foi criado por Deus para que nós pudéssemos usufruir. E Deus cuida da humanidade através de nós, através dos homens. Ele, é óbvio, fala independentemente com cada alma, dada a responsabilidade de governar, de fazer um co-governo, um governo subordinado ao de Deus. Foi dada essa autoridade ao homem. Basta que a gente leia o Gênesis com mais atenção. Então nós temos a responsabilidade de levar nossos filhos e esposas a Deus, de ser o farol e a luz e de pastorear o nosso lar. E se a gente não fizer isso, a advertência de Ezequiel 34 vai cair na nossa cabeça. Não tenho dúvida nenhuma disso. Isso está aqui como profecia, não tenho dúvida nenhuma disso. Isso está aqui como profecia, não é por acaso. Aplicou-se ao Israel do passado e aplica-se a nós hoje, como pastores e sacerdotes em nosso lar. Então, fiquemos atentos, irmãos. Vamos usufruir, vamos nos apacentar uns aos outros, como a gente está fazendo aqui, para crescermos e utilizar todo esse crescimento para apacentar nossas famílias.
para pastorear o coração das nossas esposas, dos nossos filhos, e a responsabilidade que Deus nos deu na sua palavra, como homens, como machos, como aquele que governa, não com dureza, como ele mostra aqui, não com brutalidade, não com agressividade e nem com desleixo, mas com firmeza, com amor e com autossacrifício. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu vou orar mais uma vez e eu espero que Deus continue nos despertando para que a gente entenda dia após dia qual é a nossa responsabilidade como machos, como homens, dentro das nossas famílias e que a gente engaje nessa iniciativa de restaurar a hierarquia, a saúde da família, porque sem isso não há sociedade saudável. Não há sociedade saudável. E sem sociedade saudável não tem progresso, não tem ciência, não tem tecnologia, não tem nada que vá nos suprir, que vá nos trazer felicidade. É só através de uma sociedade saudável gerada por famílias saudáveis. E a maior parte dessa responsabilidade é nossa como homem. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque recebemos essa missão e essa responsabilidade de Ti, Senhor. Pai, agora nós te pedimos a cumpri-la da mesma forma que Cristo cumpriu em relação à igreja, que nós possamos cumprir em relação às nossas famílias, em relação à nossa esposa e filhos. Nos dá, Senhor, abnegação e força e a coragem do autossacrifício, direcionamento para educar nossos filhos, o amor e a dedicação para conduzir e alcançar o coração das nossas esposas e a firmeza, Senhor, de fazer o que é correto, de defender a Tua palavra e de conduzir os que o Senhor colocou em nossas mãos, de dar sabedoria, nos dá paz e tranquilidade para realizarmos essa tarefa de modo alegre e de modo firme, e que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, como homens, como coluna e esteio das nossas famílias, como homens que conduzem ali de acordo com a Tua vontade. Nos dá, Senhor, a saúde, o entendimento, o conhecimento, a sabedoria que vai além do conhecimento, para discernirmos as diversas situações em nossas vidas, Senhor. Nos dá discernimento e força para conduzir os nossos com autoridade através de águas tranquilas e pastos verdes, através também do vale da sombra da morte, seguindo o exemplo do nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. Sê conosco, dá-nos as palavras corretas, dá-nos o sentimento correto, dá-nos a educação correta, para lidarmos dia a dia e fazermos com que elas enxerguem em nós a imagem transfigurada do Teu Filho, a representação da Tua autoridade, e que o Teu nome seja glorificado em cada família aqui representada. Pedimos estas coisas não porque merecemos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. É um momento muito